Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com o Murilo Grushitz, treinador de corrida e corredor. E hoje, pessoal, a gente vai responder uma pergunta aqui que vira e mexe a gente recebe. A gente teve recentemente a Maratona do Rio de Janeiro, a maior maratona do Brasil, e tem um burburinho, tem aí muitas pessoas especulando sobre a possibilidade do Rio de Janeiro ser a primeira Major Marathon da América do Sul. Aqui a gente tem que deixar claro que é uma especulação, mas a gente vai tentar trazer objetivamente quais foram os critérios que viabilizaram a entrada recente de Sydney e Cape Town como maratonas majors, para que a gente possa fazer uma reflexão. Será que isso é só conversa de bar? Ou conversa de treino longo? Ou se isso de Hum. fato é uma possibilidade ou não? Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer novamente estar com vocês aqui hoje. E, assim, Maratona do Rio, até pouco tempo se falava nessa possibilidade ainda como um sonho distante, né? Mas pelo que a gente vai falar aqui, parece que a gente tem caminhado em direção a esse grande feito, né? Acredito que a gente tenha alguns bons passos ainda pela frente, mas é um sonho que se torna mais palpável gradativamente, né? Principalmente com a entrada dessas outras provas que o André mencionou, a possibilidade de Xangai, né, que está sendo avaliada ali, entrar também no circuito das Majors. Então, é disso que a gente vai falar hoje, uma prova que tem ganhado muita notoriedade, há muitos anos já é uma grande prova aqui do Brasil, mas que vem crescendo cada vez mais, melhorando cada vez mais e tendo ali o número de inscritos aumentando anualmente, né? Então, isso é muito interessante. Com certeza é uma das melhores e maiores provas do nosso país. Muito bom. Então, assim, gente, é aquela coisa, né? Rio de Janeiro, ele tem vários pontos aí que são importantes. A gente vai destrinchar o ponto forte, que acho que tem vários pontos fortes para que ela seja uma candidata, e tem vários pontos negativos, né? Mas antes, vamos só brevemente falar um pouquinho sobre o que são as majors, né? Então, a gente já tem um episódio inteiro sobre isso com a Vera, que aliás vale muito a pena conferir. Mas, gente, hoje, do ponto de vista prático, nós temos 8 provas ao redor do mundo que são consideradas que fazem parte do circuito das Abbott Major Marathons. Então, temos Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York, que são as 6 já mais antigas, que inclusive te dão direito, ao completar essas 6 provas, a mandala, né, a Six Star Medal. E mais recentemente, nós tivemos a inclusão da sétima, que foi Sydney, e mais recente ainda, a inclusão de Cape Town. E o grande ponto aqui, gente, é assim: existia uma ideia de que seriam aquelas 6 e pronto, até porque tem uma mandala e tudo mais. No momento em que entra Sydney em 2025, Cape Town foi confirmada em 2026, mas só será considerada Major em 2027, a gente percebe que o circuito está aumentando. E mais do que isso, a gente percebe que o circuito está aumentando fora das regiões em que ele já atendia. Uhum. Então, por exemplo, Estados Unidos tem Chicago e Nova York e Boston. Então, tem 3 provas nos Estados Unidos. Europa, você tem Londres, você tem Berlim. Na Ásia, a gente tinha a maratona de Tóquio. De repente, aparece um país na Oceania, né? Então, Austrália, Sydney. De repente, aparece uma prova no continente africano, Cape Town, Cidade do Cabo, África do Sul. Ou seja, nitidamente existe um movimento de tentar espalhar essas provas pelo mundo. E quando a gente Uhum. pensa em quem não está representado, então a gente já tem América do Norte, a gente já tem Europa, a gente já tem África, a gente já tem Ásia, a gente já tem Oceania. Quem joga War vai saber que tem um continente Uhum. ali. A América do Sul não está representada, óbvio que tem a América Central, existem outras regiões, a gente sabe que, por exemplo, o continente africano é gigantesco, é difícil colocar numa coisa só, a própria Ásia é enorme, né? Mas a gente está tentando fazer uma. Tá Uhum. faltando uma prova na América do Sul, né? Então, É. acho que isso levanta aí a possibilidade. Se tivesse que ser uma prova da América do Sul, qual seria essa prova? E aí a especulação natural é a gente pensar em Rio de Janeiro.
Existem Hum, outras provas na América do Sul que podem se credenciar. Citando de cabeça aqui, eu colocaria, por exemplo, Buenos Aires como uma possibilidade, né? E a gente deixando claro que a gente está aqui no campo da especulação. Por ser uma prova hum. grande, que inclusive em algumas edições ela fica maior do que a Maratona do Rio de Janeiro, embora recentemente o Rio de Janeiro está maior, e algumas outras provas que a gente pode falar ao longo do episódio. Perfeito, André. E assim, ao meu ver, né, o fato da gente ter tido ali as maratonas, as majors originais, principalmente Estados Unidos, Europa, né, Tóquio e tal, principalmente são países onde a cultura da corrida começou antes, né, tem essa questão também. Então, provas muito mais antigas do que a Maratona do Rio, por exemplo, provas que já movimentam ali a cidade há muitos anos, que já chamam a atenção dos atletas há muitos anos. Então, gradativamente, essas provas foram melhorando e se tornaram, né, as majors e gradativamente outras regiões do mundo, cuja locais onde a cultura da corrida foi crescendo um pouco mais vagarosamente, um pouco mais tardiamente, hoje em dia já tem provas muito bem organizadas também. E aí, André, para o pessoal também entender Posso discordar, que Murilo? A gente raramente pode, claro. discorda. Eu vou discordar aqui, que eu acho que a cultura da corrida, ela pode ser o gatilho, mas eu vou discordar com um fato. A São Silvestre tem 100 edições. A São Silvestre, que não é maratona, tá, gente? Mas é uma corrida tradicional, ou seja, eu acho que a cultura de corrida no Brasil ela é muito consolidada. O que não é consolidado é a busca de forma objetiva e intencional por excelência. A gente vai falar aqui mais para frente, mas assim, o que coloca uma maratona como uma possível candidata? Claro que a tradição é importante, mas o circuito tem ali critérios muito claros e objetivos que podem ou Uhum. não colocar uma prova como candidata ou não candidata. Então, acho que assim, não estou dizendo que a tradição não importa. É claro que a tradição importa. Se eu pegar um país que ninguém corre, pô, talvez não faça sentido. Uhum. Agora, existe a Maratona de Nova York, ela tem menos da metade do número de edições da São Silvestre, sendo que é uma das mais tradicionais. Aqui tem mais edições é a Uhum. Maratona de Boston, e mesmo assim ela não tem 100 edições. Então eu acho que não é uma questão de cultura, eu acho que é uma questão de busca por excelência. Aquela mesma coisa Faz que você sentido. pode pegar um corredor, eu corro há 30 anos. Como que é esse seu, a sua corrida há 30 anos? Não, eu corro 3 vezes por semana a 5 km. Acho maravilhoso que você faça isso, mas provavelmente você não buscou a sua excelência do ponto de vista de performance. Ao mesmo tempo, você pode Uhum. ter um corredor que corre há 2 anos, mas ele está ali 2 anos estrategicamente se desenvolvendo, ele pode chegar num lugar muito mais distante em menos tempo. Então, acho que é muito Uhum. mais do que tradição, acho que tem esse outro lado. Sim, também. Concordo no que você falou. Acho que talvez sejam questões complementares. A São Silvestre, como você falou, não é uma maratona, talvez a cultura da maratona também influencie. Não sei, é uma N fatores, né? E aí, André, para o pessoal entender, né, o que é ser uma major, né? Que você mencionou a BOT World Marathon Majors, né? É uma organização, né, uma associação que avalia as provas ao redor do mundo e as categoriza como Major Marathon, né? E existem várias classificações de provas ao redor do mundo, a principal delas da World Athletics, né? World Athletics Labels, né? Então a gente tem vários selos de qualidade, digamos assim, conferidos pela World Athletics. Então, selo ouro, selo Platinum, que é o de mais alta excelência, e aí, digamos assim, que o último patamar seria se tornar uma major. E aí, André, foi muito interessante porque eu me surpreendi quando você mandou a pauta aqui do nosso bate-papo, o número, a quantidade de critérios, né, que a Bota avalia, né, 104 pontos de excelência. Então, desde experiência ali do corredor em retirada de kit, a segurança, transporte, questões ali relacionadas à largada, à participação de corredores de elite, uma Exato. série de pontos, né, sendo avaliados. Isso é muito interessante por 2 anos consecutivos, né? Isso eu não sabia. Então, depois que uma prova vira candidata a se tornar major, ela é avaliada por 2 anos consecutivos, né? Então a gente tem um exemplo, se não me engano, foi de Cape Town, né? Que até reprovou em 2 anos consecutivos, não Exato. conseguiu passar nas avaliações da BOT, e depois foi aprovado, e depois aprovado, e aí finalmente recebeu
a Isso. categorização de Major, né? Muito interessante isso. Só posso fazer uma consideração, Murilo? A Claro. associação é World Marathon Majors. A Abbott é Uhum. a patrocinadora, é uma A farmacêutica. patrocinadora, é verdade. Então, a Uhum. associação é o World Major Marathons, Uhum. Marathon Majors, perdão, e Uhum. a Abbott é a patrocinadora deste circuito, né? Do Cada circuito. prova tem o seu patrocinador individual, isso é importante de dizer, porque isso também Uhum. entra, né? A Abbott não custeia 100% da organização da prova, ao contrário, ela custeia o circuito. Então é Isso. importante entender isso, né? Você ter um Uhum. patrocinador de peso também é algo importante, porque você tem Sim. custos envolvidos na prova. Uma É. coisa Aí que eu eles acho botaram, a farmacêutica botou o nome ali no na, circuito. no circuito, exato. Exato, exato. Uma coisa importante de entender, Murilo, é assim, o que que... Beleza, é uma maratona muito importante. Qual que é o impacto disso? O que que o corredor encontra numa major que não necessariamente ele encontra em outras provas? Então, a primeira coisa é a questão da mandala, né? Isso é uma coisa que acaba, talvez eu considero que não é o mais importante, mas é o que muita gente busca, né? Uhum. Existe a discussão se a Six Star vai virar Eight Star, ninguém sabe, né? Mas assim, o principal, gente, acho que é você entender que você tá ali o corredor amador ele tá pegando carona em uma coisa que é feita para os corredores de elite. É claro que o corredor amador é importantíssimo para que essas provas se sustentem. Inclusive, a gente vai falar sobre o impacto do corredor amador e da prova em si para a cidade, para o país. Mas você tem que ter um campo de elite de altíssimo nível. É onde recordes mundiais são quebrados, é a Champions League da corrida, né? Tirando a Olimpíada, né? Que é até discutível hoje em dia, né? O que vale mais, uma Major ou uma Maratona Olímpica? Eu acho que é a Maratona Olímpica, mas isso é a minha opinião. Tem Uhum. muito corredor por aí que vai achar que você ganhar Boston, do ponto de vista de carreira, é mais significativo. Eu, pessoalmente, acho que a Olimpíada é o ápice, mas aí vai uma discussão que vai, cada um vai falar quem é melhor, Maradona ou Pelé. Eu acho que é o Pelé, Uhum. mas enfim, né? É a minha opinião. Uhum. É, o grande ponto é esse. Então, você ter um campo de elite de alto nível, experiência logística. Então, isso é muito importante, gente. Pode parecer banal, mas é absolutamente. Eu não tenho tanta experiência assim. Inclusive, a gente vai trazer aqui nossos apoiadores contando como foi a experiência no Rio de Janeiro esse ano, agora em 2026. Mas é uma experiência logística completamente diferenciada. Como a Vera já até falou, do momento em que você pousa no aeroporto, você fala, Uhum. estou indo para a maratona. Todo mundo já sabe o que está acontecendo. Não tem uma pessoa na cidade que não sabe. Quer dizer, uma pessoa talvez seja sendo um pouco hiperbólico. Mas a cidade em si já sabe que está tendo aquele evento. Na imigração, você já sabe, você já é tratado diferente. A rua tem decorações, as pessoas estão falando, você anda na rua e está todo mundo maratona, maratona, maratona. Então é uma experiência logística, cultural. A Expo é absolutamente diferenciada. Os Uhum. aplicativos são diferenciados. Os resultados são entregues imediatamente. Do ponto de vista organizacional, a prova é perfeita. Você não tem dor de cabeça para fazer xixi, você não tem dor de cabeça para usar guarda-volume, você não tem dor de cabeça para entender onde que você tem que estar. Como eu já citei aqui várias vezes, inclusive no episódio da São Silvestre, que a gente foi muito crítico. Você faz Uhum. cara de dúvida, já tem uma pessoa que imediatamente, pela sua cara, antes de você falar nada, por favor, senhor, o que, que o senhor precisa? A pessoa já sabe. É Uhum. voluntário para todo lado, é sinalização na cidade inteira. Coisas que a gente já está começando a entender que a gente precisa melhorar muito. Falando um Perfeito. pouquinho do impacto da Tem. Major, quer comentar essa parte, Murilo? Sim, Depois sim. eu... Não, eu ia falar o impacto da Major para a cidade, né? Movimentação econômica em dias pré-prova, em dias pós-prova, como para grande parte dos corredores, né, que farão uma Major, há uma questão de deslocamento, é uma viagem para a maioria deles, né? Exceto aqueles que moram na cidade onde a prova acontece. Então é muito difícil uma pessoa fazer um bate-volta. Geralmente ela fica ali alguns dias antes, alguns dias depois, muitas vezes emenda férias na região. Então movimenta muito o local economicamente, né? A gente sabe que o comércio local, as lojas, restaurantes, etc., aproveitam, né, isso para criar, inclusive, promoções exclusivas para os maratonistas, criam ações promocionais. Isso é muito interessante. Então, realmente movimenta questão hoteleira, questão gastronômica da cidade, pontos turísticos, museus, etc. Então, assim, aumenta muito, né,
o movimento da cidade nos dias de maratona, e é um relato muito frequente, pós-maratona, as pessoas andando com as medalhas penduradas, todo mundo ali se encontrando, batendo papo, e como você falou, todo mundo sabe que aquele evento aconteceu na cidade, todo mundo trata o atleta de uma forma diferenciada. Isso é muito bacana nas majors. Para trazer uns números, Murilo, do que você está dizendo, Maratona de Londres, estimado 350 milhões de libras para a economia da cidade. Maratona de Londres, que a partir de 2027 será 2 dias de prova, 100 mil participantes. Então, Hum. é uma movimentação absurda, gente. Eu fiquei absolutamente chocado em Chicago nos dias antes e nos dias pós, a cidade inteira mobilizada, a grande maioria dos outdoors, o metrô, todo mundo estava pensando em maratona. Você Uhum. tá, a cidade se transforma, movimenta, como o Murilo falou, rede hoteleira, e aí a gente vai falar sobre que você tem que ter uma rede hoteleira de primeiro nível, você tem que ter uma infraestrutura de transporte público de primeiro nível, você tem que ter um aeroporto de nível mundial. Então aqui a gente começa a ver aí os possíveis gargalos que a gente vai ter que enfrentar, né? E para o esporte, gente, que eu acho que é um ponto importante, é você ter, né, uma maratona major. Pensando, pô, ter uma major no Brasil seria espetacular. A gente, infelizmente, a gente vive aí um cenário difícil quando a gente fala de corrida de longa distância profissional no Brasil. A gente recebeu recentemente a Marina Richvin, que eu acho que eu admiro ela muito como atleta, mas uma das coisas que eu fiquei mais impressionado e respeito muito a grandeza do que ela disse, ela falou assim: eu não acho legal eu ser a corredora mais rápida do Brasil, porque eu era amador até ontem. Ou Uhum. seja, a gente. Cadê os nossos corredores? Claro que eu sei que tem gente lutando, batalhando, treinando, mas eu fico chateado de não saber que não tem uma menina de 20 anos despontando como um possível talento que a gente vai ver nas próximas Olimpíadas. Isso é algo, de certa forma, chocante. Então, a gente sabe que o Brasil tem um histórico de falhas consecutivas em não aproveitou o Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro para promover o esporte, não aproveitou a Copa do Mundo de 2014 para promover o esporte, não aproveitou a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro para promover o esporte, né? Pelo menos não no potencial que poderia. Mas você ter um evento recorrente anual pode trazer aí também fluxo financeiro para que a gente possa investir no nosso esporte, principalmente esporte de base. Seria uma possibilidade. Lógico que depende de como você vai gerir esse Uhum. dinheiro. Uhum. Perfeito. Bom, então, gente, a gente já trouxe alguns números, a maioria delas tem mais de 50 mil corredores, isso varia, a cada ano se quebra recordes, né? Chicago, Uhum. no ano que eu corri, que foi 2025, tinha 55 mil, Nova York já tá batendo nos 60, Londres, vira e mexe, bate Nova York, que são as duas maiores, e agora vai bater de um jeito, porque vai ser sábado e domingo de E prova. absurdo, absurdo o número de pessoas que se inscreveram, né, para Londres ano que vem, tá? 1.300.000 pessoas, assim, um número absurdo, né? Então a prova duplicando o número de dias, né? Então de 1 para 2 dias de prova, então realmente ali uma procura enorme, a tendência é que elas aumentem cada vez mais, né? Perfeito. Então, assim, gente, Uhum. então, entendido isso, esse contexto geral das World Marathon Majors, a gente tem aqui que entender como que funciona um processo de candidatura, né? Então, assim, não existe, né, um formulário do tipo assim, quer ser uma major? Preencha aqui para você. Isso não acontece de forma pública, é uma coisa que acontece um pouco nos bastidores, né? Então, você vai se aproximando do circuito, você vai conversando, você vai é, é, demonstrando que você tem interesse eventualmente, mas não de uma forma. E aí as coisas vão acontecendo. É igual um É... restaurante querendo estrela Michelin, mesma coisa, não existe candidato, Boa, boa. não existe um Gostei do formulário, paralelo. se você precisa lutar ali diariamente, de repente você vai receber uma visita de alguém lá, quando você nem sabe que a pessoa é da Michelin lá, e de repente ela te dá uma estrela ali, né? Então é uma coisa bem mais fluida e natural ali. Exato, perfeito, Murilo. Gostei do paralelo. E assim, a gente Hum, não tem de forma pública o que exatamente entra nesses critérios, né? Mas são 104 critérios. O que a gente tem de informação pública? Ponto número um, experiência do corredor do início ao fim. Um pouco de tudo que a gente já falou. Do uhum, processo de inscrição, do processo de que pode parecer besta, mas quem já fez inscrição, tanto em sorteio
quando conseguiu se inscrever em Maratona Major, sabe como é um processo fluido, o site não dá bug, tá tudo bem, você entra, não tem problema. Se você tem o problema, você manda um e-mail, eles respondem. É uma coisa que flui naturalmente. A gente não precisa Uhum. dizer que a gente tem provas no Brasil e outro que são menores e você tem site que trava, problemas na fila de inscrição, sorteio que não funciona, site que cai. Então, é do momento. Aqui está escrito da Expo à linha de chegada. Não é da Expo à linha de chegada, é do momento da Bem antes. inscrição à linha de chegada e o pós-prova. A Uhum. Expo, tivemos recentemente o exemplo da São Silvestre, num lugar sem ar-condicionado, as pessoas passando mal, uma coisa completamente insalubre. Qualidade do atendimento ao público, organização de largada, pontos de suporte, organização médica, hidratação e, óbvio, gente, a gente tem que dizer, patrocinadores de grande nível. É importante a gente falar esse ponto porque o dinheiro ele é um ponto relevante aqui, né? Uhum. Para sustentar uma infraestrutura, uma organização de primeiro nível, você tem que ter um investimento financeiro também de primeiro nível. Com E aí, certeza. pode continuar, Murilo. O campo de elite, né, que você mencionou anteriormente, então o nível dos atletas que vão fazer a prova também influencia bastante, né? Então, qual o nível dos profissionais que vão correr aquela maratona? Procedimentos operacionais, não? Então, questão de segurança do percurso, controle de multidão, né? Eu lembro quando eu fui para a maratona de Berlim 2017. É impressionante, assim, porque faltando, sei lá, 15, 20 minutos para largar, tá todo mundo ainda fora das baias, de repente a coisa organiza, as pessoas entram na baia e larga e parece que nada aconteceu ali, sabe? É uma logística, assim, como você falou, os staffs, tudo muito bem sinalizado, as entradas para as baias de largada, as ondas, então tudo foi muito, muito naturalmente, né? Então, e a questão de segurança, né, que eu mencionei, então, é importantíssima, a segurança dos atletas contra, sei lá, atentados e tudo mais. Então, tem toda essa questão ali de proteção ao atleta também muito bem estabelecida nas majors. Padrões de segurança, né, cobertura médica, equipes de resgate, os protocolos, tudo isso também é avaliado ali pela associação. Exato. Aqui tem um ponto importante, gente, que é a questão do percurso, né? E aqui que entra Uhum, também a homologação da World Athletics. Então você tem que ter uhum, um percurso pré-definido. Isso eu acho que é um dos pontos que às vezes as pessoas não se atentam, mas o Rio de Janeiro mudou de novo o percurso. Eu acho que cada vez que eu entendo assim, mudei para ser melhor, beleza, mas assim, acha um percurso que funciona e usa esse percurso. Você fica mudando o percurso a todo ano, cada ano que você muda, você pode ter um problema diferente. Né? Aí talvez possa pegar a questão da tradição. Né? Você tem que ter um percurso. Então define um percurso e siga esse percurso. A gente tem a maratona aqui para citar um exemplo. A do Rio mudou de novo, ele muda direto. Né? A gente teve a SP City, já estava. A prova vai acontecer mês que vem. Acabaram de mudar o uhum, percurso. Que isso mostra? Que tem algum problema ali, não falou com a cidade, não se organizou com a CET, alguma coisa aconteceu que mudou o percurso. Isso pode parecer uma coisa simples, mas quando a gente fala de maratona em major, isso não é inaceitável. Imagina só um corredor, fala assim, pensa num corredor de elite. Sebastian Saue está pensando, putz, qual vai ser minha próxima prova? Ah, não, eu vou correr do Rio de Janeiro porque lá é plano. Tô falando, fazendo uma elucubração aqui. Aí, de repente, ele treinou focado. Um mês da prova, colocam uma descida, uma subida, ou uma curva. Isso é inaceitável. Inaceitável. Não existe essa possibilidade. Então, se o uhum. Rio de Janeiro, aqui vai a primeira puxada de orelha. Se o Rio de Janeiro quer ser uma major, defina um percurso e faça esse percurso se tornar tradicional. Execute, veja quais são as vantagens, as desvantagens, os desafios de cada percurso e siga com esse percurso. Para de mudar Uhum. todo ano. Perfeito. Um Questão de ponto. infraestrutura, que a Isso. gente já mencionou, né? Questão hoteleira, o transporte público, receptivo turístico, então, desde o aeroporto até a retirada do kit, chegar na largada, então tudo isso também a gente É, já tinha mencionado anteriormente, é bem isso para mim importante. é um desafio dos mais importantes, tá, Murilo? Assim, Uhum, parece que não, gente, mas assim, os nossos aeroportos oscila de cidade para cidade, mas eles flertam com o aceitável e o inaceitável. Então, a uhum, hora você fala, até que dá, puta, não dá.
Basta você sair para você ver que a gente está muito defasado. Uma coisa que Uhum. pouca gente fala, transporte público, gente. Pensa que as pessoas, elas vão vir para maratona, mas você vai para maratona, vem com família, você quer conhecer a cidade, você quer visitar ponto turístico. Tem que ter transporte público de qualidade. Aqui eu acho que o Rio de Janeiro tem um grande problema, porque o transporte público de qualidade, não que não exista, mas deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. Né? Então você pensa no. Eu fico imaginando, eu adoro o Rio de Janeiro, e deixando claro isso aqui, né? Eu tenho uma relação de muito carinho e acho a cidade mais linda do mundo, que pelo menos das que eu conheço. Mas, por exemplo, você ficou na Barra da Tijuca. E você tem a largada vai ser. É horrível se deslocar. Os acessos são ruins. Muitas vezes acessos que passam por zonas da cidade cuja segurança não é das melhores. Então é sim um desafio. Transporte público, a parte de rede hoteleira, que tem, mas eu acho que rede hoteleira talvez seja um pouco mais tranquilo. E aeroporto, precisa melhorar muito, gente. E isso não se melhora Uhum. da noite para o dia. Tá? Uhum. Então, tentando dizer aqui, isso aqui tudo é um pouco especulação, mas é isso. Vamos imaginar que você primeiro se aproxima. Ah, não, houve um convite, um diálogo. Você vai ser avaliado. Então, seria um primeiro ponto. Passou nesse primeiro estágio, você vai ter uma segunda avaliação, num segundo ano. Passou nesse estágio, e aí você vai integrar a série. Eu não estou dizendo, e eu quero deixar isso claro, que o processo para se tornar uma major é um processo de 3 anos. Não é. Tá? Não Uhum. é. Mas eu estou dizendo assim, a partir do momento que. É aquela coisa, se você obviamente não preenche critérios, não vai ter nem o estágio 1, que é a aproximação. Né? Então, assim, primeiro a pessoa tem. Ah, me parece que você está pronto para receber uma major. Aí vai ter o primeiro ano. Segundo ano, no terceiro ano, em tese, você pode ser integrado. De novo, eu não acho que a gente vai ter uma major em 2030 no Rio de Janeiro. Pode acontecer? Pode, mas não é a minha impressão. Eu acho que é um processo mais longo, mais lento, que vai demorar bem mais do que isso. Mas a gente nunca Uhum. sabe. Perfeito. E aí, contextualizando brevemente, André, Sydney, né, que se tornou uma das majors em agosto de 2025, passou 2 anos ali de avaliação, né, consecutivos, 2 anos consecutivos em que passou nessa avaliação, e daí se tornou major em agosto de 2025, se tornando a primeira major no hemisfério sul, né, Sydney, capital da Austrália ali, na Oceania. Aí Cape Town virou Deixa eu também, só falar uma coisinha antes, claro. Murilo, desculpa. Uhum. Ainda sobre Sydney, então veja a importância disso, gente. A primeira major do hemisfério sul, né? Então esse é um grande ponto, né? Cape Town, obviamente, foi a segunda. O que ela tinha? Né? O que ela tinha ali já antes para que ela pudesse ter aproximação, para que ela pudesse ser avaliada, para que ela pudesse ser integrada? Então ela já tinha o World Athletics Gold Label, né? Então é a etapa anterior ao selo máximo, pelo que eu entendi. Já era, do ponto de vista de atletas de elite, uma prova desejada, ou seja, já tinha premiação, já tinha patrocínio, isso vem antes. Você não pode assim, como vou ser major, eu vou botar uma premiação alta. Não, primeiro você tem que botar a premiação alta, atrai pessoas, talvez você não vai atrair a primeira prateleira, mas você vai atrair atletas de nível mundial, para aí sim você se tornar. Então, acho que a gente tem um passo anterior. Obviamente, uma infraestrutura turística absurda, né? Já sediou Olimpíadas, né? Então isso de certa forma credencia. O Rio de Janeiro já passou por isso também. Percurso icônico, é uma cidade bonita, né? Eu não conheço, mas até o Gustavo Maia falou no programa Folha quando ele correu, eu assisti, achei super legal o vídeo dele, recomendo. Ele falou, esse é um cara que já viajou pra caramba, falou assim, minha cidade favorita do mundo, Sydney, deve ser incrível mesmo. Uhum. Então, de fato, ela tem potencial turístico, organização, premiação e uma prova madura, com décadas de experiência, que já atraía corredores de nível mundial. Então perceba que já tem coisas que a gente tem que trazer antes. E aí, gente, quando a gente pensa, pô, para ser a primeira do Hemisfério Sul, percebe como faz sentido? Aonde mais Uhum. no Hemisfério Sul a gente encontraria uma cidade como Sydney? É difícil de pensar. E eu não tenho nada contra o Hemisfério Sul, ao contrário, eu acho que a gente tem que torcer para o Hemisfério Sul, afinal de contas nós estamos aqui, né? Mas Uhum. assim, perceba que é um candidato óbvio.
É um candidato óbvio, né? Não é à toa que isso aconteceu. Perfeito. Aí depois a gente teve Cape Town, né, Cidade do Cabo, capital da África do Sul, que também acabou de se tornar uma major, né? Então, primeira cidade ali no continente africano a ter uma major marathon. Foi avaliada a primeira vez em 2022 e foi reprovada, curiosamente. E em 2023 também foi reprovada. Passou pela primeira vez em 2024, 2025, por questões de ventos extremos, foi cancelada, e em 2025, né, ela foi remanejada a data, passou e em outubro de 2026 foi finalmente considerada, entrou na lista das Isso. majors, né? Super Então, recente. Cidade Foi do agora Cabo. em junho de 26 que ela foi considerada. Perfeito. E aí a gente tem Xangai, né, Vamos só concorrendo, falar de novo, desculpa, Murilo, te interromper as mais uma coisas que elas vez. têm. Uhum. Só para falar o que Cape Town tinha, que eu acho que esse exercício é importante, não quero ser repetitivo, mas ela já tinha o World Uhum. Athletics Platinum Label, que é o nível mais alto. Uma Uhum. localização espetacular, eu não conheço, eu quero conhecer, mas todo mundo que vai. Eu conheço muita gente que foi para lá e fala, nossa, que Falam cidade muito bem, é. sensacional. Né? Então, assim, é um país que, dentro da realidade africana, é dos países mais ricos, né? Já tinha um campo de elite bem consolidado. E, de novo, gente, se você pensar, o que eu quero aqui é entender a cabeça da Marathon Majors. Eu quero botar um país na África. Quem que eu vou botar? África do Sul. É o país que tem a prova mais tradicional, mais organizada, uma cidade com potencial. Percebe que tem a mesma Uhum. lógica do que Sydney? E aí, obviamente, isso não quer dizer que vai pular etapas. Passa pelas etapas. Tem desafios aqui e conseguiu se consolidar aí como a 8ª Major. Pode falar agora, amor. Boa. Desculpa te Não, interromper. imagina, falar de Xangai, né? Xangai também está concorrendo, está sendo avaliada agora, acho que não passou por nenhum ano de avaliação ainda, pelo que eu sei, mas vai ser avaliada agora em 2 anos consecutivos para se tornar talvez ali a nona major, né? E até onde eu sei, não existe mais nenhuma prova como candidata sendo avaliada, então Xangai é a próxima. Muito bom. Então, antes da gente continuar, pessoal, a gente vai agora, de fato, mergulhar no Rio de Janeiro para ver quão forte é essa candidatura. Mas antes, eu quero convidar você que está assistindo a curtir esse vídeo. Tá vendo pelo YouTube? Se inscreva no canal. Deixa um comentário, gostei, não gostei. E aí, você acha que o Rio de Janeiro tem condições? Ou você acha que isso aqui é uma viagem e a gente está perdendo nosso tempo? Deixa aí seu comentário. Se você está acompanhando pelo Spotify, pessoal, não deixe de seguir o podcast. Nós temos 2 a 3 vezes mais ouvintes semanais do que número de seguidores do Spotify. Isso é fundamental. Se você gosta do nosso projeto, nos siga no Spotify, deixe uma avaliação, preferência 5 estrelas, mas dê o número de estrelas que você achar que a gente merece. Também comente aqui. Qualquer comentário. Gostei, não gostei, concordo, discordo, acho que faltou isso, acho que deveria falar aquilo. Sensacional. Vamos Rio de Janeiro, fora Rio de Janeiro. Comenta aí. Você vai ajudar a gente com um clique, com 2 palavrinhas ali, nem que seja um joinha. Não deixe de acompanhar a gente também no Instagram, pessoal. Lá a gente tem conteúdos que vão além deste podcast. Inclusive, aumentamos o número de conteúdos. Então agora nós temos três Reels semanais, 2 carrosséis, sem falar das chamadas para episódio, enquetes, várias outras coisas que a gente põe por lá. Então praticamente todo dia você tem uma dosezinha de quilômetro 41 lá no Instagram. Então siga a gente por lá. E por fim, pessoal, a gente tem aqui mais uma vez levantado a bandeira do Salvem o podcast Quilômetro 41. A gente adora o que a gente faz aqui. Porém, embora consumir o podcast seja gratuito, a produção não é gratuita. A gente despende tempo das nossas vidas e recursos com edição, além de ter o desejo de fazer uma gravação profissional em estúdio, algo que nós não temos a menor possibilidade de fazer atualmente. Então, se você gosta do que a gente faz aqui, considere se tornar apoiador. E você tem 2 formas de fazer isso. Você pode se tornar apoiador pelo Apoia-se e consumir os nossos episódios bônus pelo Spotify. Então, eu recomendo o Apoia-se para quem gosta de ouvir no Spotify. Ou, se você gosta de acompanhar pelo YouTube, agora você pode se tornar membro do canal, certo? Você vai ter as mesmas recompensas, grupo com apoiadores, acesso a episódios bônus e as recompensas físicas para as faixas de contribuição que concedem recompensas físicas. Queria fazer um alerta aqui para os nossos membros do canal.
o YouTube não disponibiliza o e-mail ou o telefone de vocês. Então, quando você se tornar membro do canal, tem um post com um formulário. Preencha esse formulário para que a gente possa acessar vocês e chamar vocês para o grupo de apoiadores e, eventualmente, fazer a entrega das recompensas físicas. Eu estou angustiado que começou a entrar alguns membros do canal e eu não estou conseguindo alcançar essas pessoas. Então, se você é membro do canal, se você está pensando em se tornar membro do canal, entra lá, tem um post com o formulário. É rapidinho, menos de 2 minutos você preenche e aí assim a gente vai conseguir te entregar tudo o que você merece. Bom, agora, gente, a gente vai falar do Rio de Janeiro. Mas antes eu quero trazer 2 depoimentos de 2 apoiadores que correram o Rio de Janeiro agora em 2026. Então, como a gente não correu, aliás, eu nunca corri a Maratona do Rio, ia ficar muito esquisito a gente falar de uma coisa que a gente nunca viveu. E aí, para isso, a gente tem o nosso Pelotão Quilômetro 41, o nosso grupo, onde foram trazidos milhões de insights, feedbacks, gostei disso, não gostei daquilo, mas eu pedi para os nossos queridos apoiadores mandarem mensagens para que a gente possa trazer para vocês a experiência de viver essa prova. Tá? Então, Uhum. primeiro eu vou trazer aqui o relato da Natasha. Você Agradeço. vai ler o relato? Vou Quer que ler. eu leia? Pode ler, Murilo. Tá, eu vou ler e daí você depois passa o áudio, né? Perfeito. Da Juliana. Perfeito. Vamos lá. A Natasha falou o seguinte. Oi, André, boa tarde. Sou a Natasha. Eu adorei você dizer que vai falar sobre a Maratona do Rio. Se vai virar Majors ou não. Excelente. Eu sou muito fã da Maratona do Rio e esse assunto me interessa muito. Não gosto de fazer vídeos, então vou mandar o texto abaixo e você usa o que achar conveniente. Essa foi minha terceira MDR seguida, MDR Maratona do Rio. Nunca tive pretensão de fazer as outras distâncias do evento, mas por ter essa expectativa de virar Major, assim que eu terminei a prova, já vinha com essa vontade. Decidi que ano que vem vou fazer o desafio 21 mais 42. Então, a gente sabe que é igual tem na maratona da Disney, por exemplo, na maratona do Rio você tem possibilidade de fazer 21 no sábado, 42 no domingo, né? O desafio, se não me engano, Cidade Maravilhosa, o nome. Por coincidência, falei hoje com o meu treinador sobre isso e ainda aguardo a posição dele. Mas, além dessas duas, se der para comprar e for fácil conseguir as inscrições, vou incluir 5K e 10 quilômetros. Né? Maratona do Rio tem os 5 e 10 também na quinta e na sexta anterior. Ou seja, tenho a vontade de fazer as 4 distâncias. Por que decidi isso? Em breve pode acabar e eu gostaria de ter a experiência que é única e incrível. Bem, falando sobre a prova, incrível, excelente e fantástica. Sou fã, já falei e estou repetindo. Entrega dos kits foi sensacional, coisa que, nos anos anteriores, sempre teve filas muvuca. Esse ano, perfeita. Gel, hidratação, Gatorade e banheiro. Em todos os pontos de hidratação, a cada 3 quilômetros aproximadamente, tinha banheiro em todos eles. Nos anos anteriores, não era assim. Gatorade. Os copos espalhados no chão não foi legal. Atrapalha a corrida, mas sempre foi assim. Percurso incrível, mais duro que o anterior. A subida da Niemeyer engana e te cobra lá na frente. Eles vendem uma prova plana que no fundo não é bem assim. Largada. Eles precisam melhorar. Do lado direito, a passagem afunilava e com a quantidade de pessoas não foi legal. Até que perceberam que o lado esquerdo estava livre, só que muito escuro. Me lembra São Silvestre, né? Precisavam colocar os staffs indicando a entrada das ondas e colocar mais iluminação, pois a praia da reserva é uma área de proteção ambiental e não tem postes de luz suficientes. Mas para elite estava bem iluminado. Banheiro na largada, suficientes. Guarda-volumes funcionou perfeitamente. Transfer deu certo. O ônibus deixou a galera próximo da largada. Atendimento. Site para fazer agendamento da retirada de kit, troca de titularidade e outros funcionou perfeitamente. Evento, uma festa. Rock in Rio da corrida. Eles sabem fazer a festa. E desta vez atendeu todas as minhas expectativas. Muito interessante o relato da Natasha. Bem Dá para completo, ver né? assim que ela completo, ela apaixonada pela prova e foi muito sincera, né, André? Assim, ao meu ver, pontos Uhum. de perfeição, né, no ponto de vista dela, e pontos a serem melhorados também. Então, Exato. mostra ali que a Maratona do Rio ainda tem algumas questões a melhorar, mas está no caminho, né? Ela fala assim, antigamente não era assim, mas mudou, ano passado foi diferente, melhorou, então isso é muito interessante, né? Organização buscando a excelência, que você mencionou lá no começo, né? O ponto que você discordou de mim, que foi a busca da excelência, né? E eu também vi esse ponto e concordo. Então, quem sabe a organização ali
buscando essa excelência gradativamente, melhorando a cada ano. O que não pode é piorar, né? Assim como a gente falou da São Silvestre, que para nós piorou, ou pelo menos, na melhor das hipóteses, se manteve igual a muitos dos anos anteriores. Isso não pode acontecer, a prova precisa buscar cada vez melhorar mais. Exato. Então, assim, esse que eu acho que é o principal ponto, assim, não é assim, eu quero, eu mereço, não é assim. Você tem que se mostrar apto antes de qualquer coisa. E aí, assim, destacando os principais pontos, o percurso que mudou, né? Eu acho que isso é um ponto negativo. Que seja, ficou esse, vai ser esse. Então, como consolidar esse percurso? Né? Acho que isso é muito importante. Uma coisa em relação ao percurso: teve invasão na Elite. Isso eu acho que, assim, é aquela cena que coloca um ponto de interrogação gigantesco na cabeça. Imagina, sei lá, o Sebastian Saul correndo e entra um cara no meio lá que não atrapalhou, não importa, não pode acontecer. Então você tem que. Por que você ter um percurso consolidado é importante? Porque você vai entender, não, neste ponto aqui é uma área de possível invasão, vamos redobrar a segurança. Você vai aprendendo com esse percurso ao longo dos anos, certo? Você vai aprimorando o percurso ao longo dos anos. Então a largada mudou de lugar, putz, é um lugar que não tem iluminação natural, vamos melhorar a iluminação. Pô, esse percurso aqui afunila, então não é. Por que eu estou sendo chato com essa questão do percurso? Porque você precisa ter o mesmo percurso para que você vá aprimorando a prova. Se você tem um percurso diferente todo ano você vai se deparar com vários problemas diferentes. E aí você não consegue evoluir. Largada, gente, tem que ser impecável. Largada é um dos pontos mais críticos da prova. Largada, chegada, dispersão. Porque são muitas pessoas, muitas vezes em ruas estreitas, muitas vezes em lugares de acesso difícil. Então você tem que entender quantos quarteirões você vai bloquear. Enfim, tem 1000 detalhes que eu também não vou entrar em cada um aqui. Que bom que o transfer deu certo, que bom que o guarda-volumes deu certo, e que bom que a festa, né, o evento em si, foi legal. Né? Eu, como já falei 1000 vezes, acho que o Rio de Janeiro, nesse aspecto, esse é o grande ponto forte. É uma cidade que é carismática, uma cidade que é linda, maravilhosa, que conta com um povo acolhedor, que tem uma paisagem natural que para mim é a mais afortunada do planeta Terra. Então a gente precisa melhorar o aspecto organizacional. Que já está acostumada, habituada, né, com a recepção de turistas, né, já tem uma boa parte da sua receita vinda, né, do turismo, então isso também ajuda bastante. Bom, muito bom. Vamos então ouvir a Juliana? Me diga aí se você está Vamos lá. ouvindo bem, tá, Murilo? Tá. Olá, André, Murilo e apoiadores do quilômetro 41. Quero compartilhar com vocês a minha experiência na Maratona do Rio. Confesso que por ter morado em São Paulo, eu tinha um pouco de preconceito em relação à cidade, achando que seria perigosa, mas quebrei a cara. Bom, em dezembro, houve aquela pré-inscrição para a participação dos sorteios da possibilidade de inscrição e nós fomos sorteados. Aí começou o planejamento. O que foi mais legal que a Natasha aqui do grupo dos apoiadores que nos ajudou com a identificação do local bem legal para que a gente pudesse ficar lá. A cidade tem uma logística muito boa de metrô. Para a gente ela foi perfeita. Nós usamos muito o metrô, tanto para buscar os kits, quanto para os deslocamentos nos dias das provas, já que eu corri os 5 quilômetros na quinta-feira e os 21 no sábado. Eu achei super legal essa divisão de dias das provas. E outra coisa que nos surpreendeu positivamente foram as ondas de largada, que cumpriram o horário rigorosamente. Em relação à prova de 21, gente, o clima ajudou muito. A energia da prova é surreal. Tem torcida em quase 80% do percurso. Tivemos diversos pontos de hidratação, teve gel da Z2 e isotônico. E galera, correr os 21 vendo o dia amanhecer em Copacabana foi uma das sensações mais incríveis da minha vida. O único ponto negativo foi na dispersão da chegada. A distância entre a entrega da medalha até o ponto da hidratação e o lanche estava um pouco confuso, não tinha sinalização e era longe. Mas fora isso, correu tudo maravilhosamente bem.
E no domingo, nós fomos retribuir, né, a energia e torcer para os maratonistas. E eu consegui ver a Natasha passando e dei um grito por ela. Ela estava lá toda sorridente e feliz. Enfim, o Rio quebrou meus bloqueios e em 2027 estaremos de novo, com certeza. É isso, né? Acho que Muito legal. eu como paulistano, paulista, nascido na Avenida Paulista, tenho que declarar que todo o meu amor ao Rio de Janeiro, que cidade espetacular. Eu já passei por isso que ela descreveu, que é passar ali por Copacabana com o sol amanhecendo, é surreal. Não tem, Uhum. eu não, assim, eu falo sempre de Chicago, não se compara, tá, gente? O Rio de Janeiro dá de 10-0, você não vai viver isso em Chicago, você vai viver outras coisas. Então, assim, eu acho que o Rio de Janeiro tem muito a oferecer. Sobre esse ponto da violência que a Juliana citou, agradeço muito por ela ter tocado esse ponto. Tem alguns pontos, gente. Eu já fui pro Rio, eu nem sei dizer quantas vezes, talvez perto de 8, 9, não sei. Eu pessoalmente nunca tive problema. Assim, eu acho que tem muito de você saber onde você está andando, algumas táticas mínimas de habilidades urbanas, de você não andar com o celular na mão, aliás, coisa que você não pode fazer aqui em São Paulo também. Uhum. Dá para driblar muito bem, assim, esse tipo de coisa. Não estou dizendo que não exista problema de segurança no Rio de Janeiro, mas aí eu até queria fazer um paralelo. Eu pedi, sendo bem sincero, eu pedi para o ChatGPT comparar os índices de criminalidade de Cape Town com o Rio de Janeiro. Em vários pontos, Cape Town é mais violento que o Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Existem regiões da cidade de Cape Town, e lá ele também tem essa particularidade. Tem bairros ricos, que são muito tranquilos, por exemplo, Copacabana, e tem bairros em que você tem problemas sérios de gangue e tudo mais. Cabe à cidade se organizar para receber a prova. Mas assim, Uhum. eu fico feliz que tenha sido quebrado esse bloqueio. Eu como paulista e paulistano, tenho um monte de conhecidos que falam: Rio de Janeiro eu não vou nem ferrando, tenho medo, não gosto, Deus me livre. As pessoas estão perdendo a oportunidade de conhecer uma cidade mais maravilhosa, se não a mais maravilhosa do nosso país, na minha opinião. Eu acredito assim, André, que também já fui para o Rio várias vezes e também nunca tive um grande problema lá em relação à segurança. Já aconteceu de estar na praia em Ipanema e você vê que algumas pessoas passam observando seus objetos pessoais, seu celular, etc. Você tem que ficar meio de olho, esconder e tudo. Tem essa questão. Para a gente que é paulistano, né, e brasileiro de modo geral, infelizmente a gente já tem ali meio que isso no DNA, esse cuidado, a gente já sabe lidar com essa situação, é um pouco mais tranquilo. O que me preocupa é quando pessoas de fora vêm, pessoas que moram em países mais seguros e não têm esse tipo de preocupação, né? Então, eu acho que é um ponto de atenção, mas muito legal a comparação que você fez ali com Cape Town, né? Que eu já sabia também que é uma cidade violenta, com índices bem altos de criminalidade também, ou seja, serve de exemplo e é um ponto que pode ser contornado, né? Há o que fazer para driblar essa situação e fazer com que seja um evento seguro para os participantes. Perfeito. Então agora vamos sair da subjetividade, Murilo. Vamos falar o que a Prova do Rio tem. Mais de Uhum. 70 mil inscrições, temos um recorde histórico, é o maior evento de rua do Brasil e, até que se prove o contrário, a maior prova da América do Sul. Não teve Buenos Aires Uhum. ainda em 2026, mas eu acho difícil ela bater. Elas ficam brigando, né? Cada hora Sim, uma ganha. sim. É, Ela já Tem um selo tem. Elite, Exatamente. Então ela já tem o tem um selo selo. Elite da World Athletics, Só tem um igual acima, o que é o Frankfurt, Platinum. Dubai. Uhum. Então ela tá. Perfeito. Então, assim, Pode falar, pode falar. não, desculpa, eu ia falar só que é uma prova que se equipara a Frankfurt, Dubai, outras grandes provas do mundo, né? Então, tá a um pé ali, talvez, de ganhar um selo Platinum, né? Que a gente mencionou, como, por exemplo, Sydney e Cape Town já tinham, né? O selo Platinum. Então, uma prova que tem ali o mínimo já de organização, de boa organização, não é à toa ali o relato da Juliana, da Natasha, é uma prova que já vem ali conquistando espaço nesse quesito organização bem feita. Exato. Temos aqui dois pontos interessantíssimos. Ela já tem uma relação com a Abbott, porque ela faz parte do Age Group World Championship Qualifying Race. Então você pode utilizar a Maratona do Rio de Janeiro como classificatória para o Campeonato Mundial por faixas de idade. Isso é muito interessante, porque você já tem ali uma proximidade. Você não é um completo desconhecido para o circuito. Isso é muito importante.
Já temos um campo de elite que dá para dizer que é forte, correram 2 horas 4:18, né? Isso não é fraco, corrido pelo Tsegai Getachel Tadese. Não sei se eu falei certo, Uhum. mas falei. Sim. Enfim, tivemos 3 corredores abaixo de 2 horas e 6, então a gente está muito próximo a provas de nível mundial, majors e tudo mais. Não teve recorde mundial, mas a gente está muito perto, 2, 3 minutos de distância. Premiação acumulada, André, $270 mil, né, dividido ali entre os vencedores, né, da elite masculina e feminina, com bônus de $15 mil para quebra de recordes, também é um valor bem significativo, né. O percurso, né, largada na Praia da Reserva, Barra da Tijuca, chegando ali no Flamengo. Eu já tive a oportunidade de, não corri a prova, mas fui com um grupo de alunos para a largada, e assim, absurdamente bonito, assim, com o sol começando a aparecer, é realmente uma prova linda, linda, linda. Exato. E assim, o que um ponto interessante, né, que a gente tem mais de 50 países representados, então a gente já tem uma prova Uhum. internacional, isso é muito importante, né? Então, se você não tem uma prova que, vamos dizer assim, você não consegue atrair nem localmente outros corredores, não dá para você pensar em ser major, mas já temos mais de 50 países, isso é interessante. É a prova mais Uhum. antiga do Brasil, a primeira edição foi em 1979. Ela tá, como a gente já falou, no Elite Label, falta passar para o Platinum. Talvez esse seja o passo mais básico e objetivo que a maratona precisa dar. Porque tanto Cape Town quanto Xangai já eram Platinum Label quando se candidataram. Então talvez esse ponto seria fundamental para a gente pensar nessa possível candidatura. Né? Então, Uhum. aí, por fim, Murilo, a gente vai dizer aqui rapidamente os pontos fortes e os pontos fracos. A gente já destrinchou muita coisa, mas vamos lá. Qual que a gente tem de pontos fortes do Rio como candidato, Murilo? Primeiro ponto, visual, né? É uma prova totalmente diferente de outras provas, né? Quem mora em São Paulo, por exemplo, está acostumado a fazer prova na Marginal, prova largando no Pacaembu. Não que não tem a sua beleza também, mas a beleza, o misto de beleza natural com um pouco de questão arquitetônica do Rio, assim, algo surreal mesmo, né? Momentos que você enxerga o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, as praias pelas quais você passa, Baía de Guanabara. É realmente uma prova assim de cair o queixo assim no quesito visual, uma prova realmente muito bonita. Perfeito. A gente tem um ponto, né, que o Rio de Janeiro já foi sede da Olimpíada. Uhum. Né? E Uhum. embora, na minha opinião, o legado não tenha sido totalmente aproveitado, né? Inclusive pegou fogo lá no velódromo recentemente que estava completamente abandonado, que eu acho extremamente Uhum. lamentável. Mas você teve um incremento de rede hoteleira, você teve obras como o BRT, outros pontos para tentar endereçar essa questão do transporte, né? Lembrando que se a largada é próxima à Barra da Tijuca e a chegada é no aterro do Flamengo, você tem ali um problema de transporte, na minha opinião. Porque nem vai ficar todo Uhum. mundo hospedado na Barra da Tijuca. E mesmo que todo mundo fique hospedado na Barra da Tijuca, depois essas pessoas vão ter que voltar para onde elas estão hospedadas. Então você tem um desafio de transporte público. Mas você já tem alguma expertise, uma parte desse problema já está encaminhado. Uhum. Perfeito. Quantidade de inscritos, né, André? 70 mil inscritos, é um número bem significativo. Acho que aqui a gente está falando do número total, não só da maratona, né? A gente está falando que meia maratona, 5 e 10 talvez, mas mesmo assim é um número bem, bem elevado de inscritos, o que já faz com que a cidade seja muito movimentada, né? Turisticamente falando, rede hoteleira, restaurantes e tudo mais. Então, a gente sabe que também Rio agora tem um sorteio para que você possa Sim. participar, então o número aí numa prova cada vez mais almejada, então isso também já é bem interessante, né? Porque as majors têm um número altíssimo de participantes. Perfeito. Então, a gente tem um ponto interessante, a gente já falou, né? Já é Elite Label, então só falta um para chegar no nível máximo. E a gente tem Uhum. aqui um ponto muito interessante. A gente já tem um mercado muito consolidado, ou seja, a prova já precisa de sorteio. O Murilo acabou de falar, ou seja, não vai acontecer de você ter uma major que não preenche as inscrições. Ela já preenche sem ser major. Então você já tem um Uhum. evento que você consegue falar, não, eu vou botar 70 mil vagas, eu vou ter 70 mil corredores. Isso é muito importante, Uhum. porque você está pensando num evento muito caro,
os patrocinadores eles querem saber se vai dar certo, qual vai ser o tamanho, eles querem ter essa clareza. E aqui essa clareza já está muito consolidada, já está muito evidente que a maratona já é um sucesso em termos de público, independentemente de ser major ou não. Uhum, perfeito. Próximo ponto, a Maratona do Rio já tem, né, o selo Elite da World Athletics, como nós já mencionamos, e é também uma prova classificatória, né, da World Marathon Majors para campeonato de faixa etária, né, o Age Group Championship. Então, isso já faz com que haja uma certa relação da Maratona do Rio com a World Marathon Majors, então isso é interessante, pode ser um ponto de aproximação, né, entre a organização do Rio e essa associação, então isso pode facilitar com que haja eventualmente um convite, uma análise formal ali dos requisitos, uma avaliação formal, quem sabe aí no futuro a gente já tem uma ponte já estabelecida. Perfeito. E tem um último ponto interessante, que ela é em junho e nenhuma outra major acontece exatamente nesse horário, nessa época do ano. Então ela, vamos dizer assim, ela se encaixa dentro de um calendário global. É muito interessante isso, né? A gente tem algumas majors que acontecem no primeiro semestre e algumas outras que acontecem no segundo semestre, mais para o final do ano, né? Por quê? Porque as pessoas fogem do verão do hemisfério norte. Então as provas são realizadas na primavera, né? E aqui a gente teria que acontecer as provas do nosso inverno, que é o verão deles. Então você consegue ter um calendário global bastante interessante. Partindo para os pontos fracos, e a gente pode ser mais objetivo aqui, talvez o principal, gente, a gente não sei o quanto que o brasileiro tem ideia, o quanto que a questão da segurança é um elefante na sala, tanto para o turismo, para qualquer evento no Brasil. A gente teve recentemente a NFL que veio para o Brasil e assim, o que eu vi de repercussão em mídia internacional, não vou ser nem sair do hotel, quero chegar, jogar e voltar para casa. Assim, existe, né, uma fama, claro que essa fama ela é justificada por algumas coisas reais, de que a gente tem um problema seríssimo de segurança pública, que de fato nós temos. Então a gente precisa endereçar isso. Acho que talvez seja o maior desafio, né? Não sei se é o maior desafio, mas é um dos desafios importantes aqui. Sobre a questão do percurso, a gente já falou, falta um step. Eu acho que o Rio de Janeiro tem condição. Essa parte não me preocupa tanto. Eu acho que nitidamente está subindo o degrau e acho que vai conseguir chegar no Platinum. Eu não vejo nenhum grande impedimento para que isso aconteça. Perfeito. Questão logística, né, André, para você chegar na largada da prova. Então, é muito longe, né? A largada, chegar em pontos diferentes, o deslocamento até a largada é complexo, né? Até ali a Barra da Tijuca é meio difícil de chegar, então é longe, é uma via só, então às vezes tem trânsito, pode ter algum problema no meio do caminho. Eu lembro que quando eu fui uma das vezes, fui 3 vezes acompanhar alunos lá, uma das vezes eu estava de Uber e o Uber parou num trânsito, e quando eu fui ver, ia passar por um viaduto e tinha um carro pegando fogo. Fazer uma analogia com a questão da segurança pública, um carro tinha sido incendiado, então tinha polícia, bombeiro, e eu atrasado, aí eu tive que descer e estava já chegando perto do local, consegui ir correndo até o restante do trajeto, mas assim, é uma questão logística um pouco complexa, né? Você chegar nos pontos ali de largada e chegada da prova. Exato. Temos uma questão do patrocinador, né? Assim, não que o Rio de Janeiro não tenha, o Rio de Janeiro é uma prova Adidas, né? Isso por si só já mostra, né? Uma das duas principais marcas aí do mundo. Ela tem patrocinadoras para os 5, para os 10, para os 21 e para os 42. O que eu acho que talvez, não que falte, mas talvez fosse interessante, seria um patrocinador global. Alguma empresa realmente global. A Adidas já é, mas os patrocinadores das distâncias especificamente são empresas brasileiras. Existe um certo desafio de você trazer uma marca global. Você está fazendo um evento global, você quer ter um patrocinador global. Então, não estou dizendo que isso precise, mas seria de bom tom até para que você possa incrementar a premiação, que já melhorou, mas ainda está muito longe, né, de outras provas. Eu acho que isso é um ponto importante. Acho que não é talvez o mais importante, mas é um ponto importante. Perfeito.
Que mais? A instabilidade político-econômica, né? O World Marathon Major busca estabilidade para compromissos de longo prazo, então é um ponto também a ser considerado, né? Um ambiente político um pouco indeciso, um pouco complicado aqui no nosso país. Isso pode ser um ponto de empecilho, né? Para a confiabilidade, né? Que o estrangeiro tem no nosso país, né? Isso é importante, assim como a Não, gente e no fala Rio quando de Janeiro isso é política. agravado. É agravado, exato. Corrupção, todos esses pontos podem fazer com que haja menos confiabilidade de um órgão externo, de um órgão estrangeiro, em investir aqui no nosso país. A gente Exato. fala até com investimentos funcionando dessa forma, né? Se o cenário político está mais estável, há mais pessoas querendo investir no nosso país. Quando não Exato. está estável, as pessoas saem. Mesma coisa para você dar ali um selo, né? Uma classificação de major, né? Para uma prova aqui no país. O cenário político-econômico ele deve estar mais estável, né? O Rio de Janeiro tem uma tradição que quase todo governador é preso, ou durante ou logo após o mandato, sem entrar em méritos políticos aqui, mas são, independentemente de se foi adequadamente ou não adequadamente preso, não tô dizendo se eu concordo ou discordo, só tô dizendo que isso traz pô, você vai entrar numa cidade que todo governador que sai é preso, ou tá sendo investigado, ou tem algum escândalo, é complexo. Não impossibilita, mas, vamos dizer assim, diminui o ímpeto. E é isso eu queria fazer aqui, gente, pra gente finalizar, uma provocação. Acho que a gente tem, assim, a faca e o queijo na mão, na minha opinião, tá? E eu não tô dizendo que isso vai acontecer. A gente tem uma cidade maravilhosa, um potencial turístico astronômico. Quando você pergunta para uma pessoa no mundo inteiro, né, você pega lá um norueguês, você gostaria de conhecer o Rio de Janeiro? Provavelmente o cara quer conhecer. É icônico, né? É uma coisa que dá vontade. É natural o ímpeto do cara querer conhecer o Rio de Janeiro. Só que a gente não pode menosprezar uma concorrência regional que pode acontecer. Tanto dentro do Brasil quanto no nosso continente. E aí eu queria dizer, Murilo, assim, você vê alguma outra prova no Hemisfério Sul que poderia, vamos dizer assim, pular a fila e passar no Rio de Janeiro? Não, não. Não vejo nenhuma outra prova na América do Sul. Você mencionou Buenos Aires no começo, talvez seja uma segunda opção, mas não. Acho que está bem distante também. É uma prova muito boa, mas acho que está distante. Acho que a Maratona do Rio, pelo conjunto da obra ali, seria a candidata mais forte mesmo, André, ao meu ver. Eu não vou dizer que. Eu concordo que o Rio é o candidato mais forte, mas não Uhum, pode dormir no ponto. Eu acho que Buenos Aires uhum, também é uma cidade com potencial turístico incrível. Também é uma cidade maravilhosa, eu sou fã, gosto muito mesmo. É, Eles têm uma organização muito legal. Agora eu não vou saber qual é o selo da World Athletics que eles têm, mas eu sei que é um selo já alto, tá? uhum, E é aquela coisa, você não pode sentar em cima da ideia de que eu sou Rio de Janeiro, vou conseguir. Então eu acho que assim, de novo, eu concordo com que o Rio de Janeiro é o grande candidato da América do Sul, se é que isso vai acontecer, né? A gente não sabe. uhum. Mas eu acho que não pode dormir no ponto. E eu não descartaria, improvável, mas eu não descartaria a possibilidade de alguma outra cidade do Brasil pular essa fila. E eu vou dizer assim, eu vou tentar trazer alguns argumentos aí para isso. Gente, São Paulo tem alguns problemas em relação à maratona. Eu já citei aqui, até a Vera não concordou e eu respeito, escutem ela, não escutem a mim, ela sabe muito mais do que eu, mas eu acho que o São Paulo tem um grande desafio, que é ter mais de uma prova, e isso descaracteriza totalmente. Então, o que é a Maratona de São Paulo, a SP City, eu acho isso ruim. Mas a gente tem, por exemplo, uma SP City que é uma prova que vem melhorando ano a ano, vem ganhando selos, e teve um dado depois da Copa do Mundo de 2014 que me chocou. Eles fizeram uma pesquisa com as pessoas que vieram ao Brasil para assistir os jogos, para tentar ver, assim, de todas as sedes, as cidades sedes de jogos, qual foi a sede que mais se impressionou positivamente? Adivinha quem Uhum, ganhou de lavada? São uhum, Paulo. E aí uhum, você fala assim, como? Eu como paulistano, falo assim, mas como? Ganhou do Rio de Janeiro? Ganhou. Por quê? Que qual foi o argumento de quem respondeu essa pesquisa? Rede hoteleira, transporte público, lazer, gastronomia, infraestrutura, uhum, aeroportos. Isso conta, gente. Então, se alguma cidade, e eu acho que São Paulo seria a candidata mais óbvia, mas sei lá, Porto Alegre pode fazer isso. Se organiza, se aproxima, começa a dar os passos de forma mais rápida,
não é impossível, embora eu considere improvável, que role uma pulada na fila ali, né? Eu adoraria que fosse em São Paulo, ficaria muito feliz de morar na cidade que tem uma Major. Eu acho que seria ainda um salto de fé ainda maior do que o Rio de Janeiro, por vários motivos. Mas assim, eu acho que o Rio de Janeiro não pode dormir no ponto. Porque eu entendo, Murilo, embora a gente não tenha informação, isso não é uma informação, a partir do momento que eles colocaram as últimas duas provas que foram inclusas, são do Hemisfério Sul, uma na Oceania, uma na África, para mim é quase que intuitivo que, havendo a possibilidade prática de colocar uma prova na América do Sul, eles vão ter o interesse de fazer isso acontecer. A questão é, ou seja, eu acho que existe o desejo do circuito de colocar uma major em algum lugar, alguma cidade aqui, por aqui. A questão é que as cidades têm que ir em direção a esse desejo, né? Não dá para ficar passivamente esperando. E eu não sei, né? Será que o Rio está tendo essa movimentação? Será que existe esse esforço político, econômico, social para que isso aconteça? Se alguma outra cidade, seja Buenos Aires, seja São Paulo, tiver esse clique e falar, eu quero esse evento para mim, pode acontecer. São Paulo, a NFL, por exemplo, isso é uma coisa que eu vi. Eu vi a entrevista do organizador falando assim, por que vocês escolheram São Paulo? Porque agora vai ter no Rio esse ano, né? Mas o primeiro jogo foi em São Paulo, assim, porque foi a cidade que se preparou para receber a gente. A resposta dele foi bem objetiva. Foi a cidade que tinha infraestrutura, potencial financeiro e organização, passou confiança, a gente apostou e deu certo. Então já teve 2 edições do Brasil, agora vai ter no Rio de Janeiro. Mas eles preferiram colocar o pezinho em São Paulo, talvez por uma organização, uma disposição política, social e econômica maior. Então eu não descarto essa possibilidade, embora eu acho que é bem menos provável. É um investimento árduo do ponto de vista da cidade, né, do lado da cidade que vai receber o evento, no caso Rio, por exemplo, né, se realmente está disposta a se tornar sede de uma major, é necessário um grande investimento por parte da organização, por parte do governo, etc. Mas há um retorno muito grande, né, e que uma vez major vai perdurar por muitos anos, né? Não sei, nunca aconteceu. Não sei se uma prova pode deixar de ser major. Acredito que sim, nunca aconteceu, mas se mantiver, né, o padrão, você vai ser major por muitos e muitos anos, e isso vai sempre, todo ano, atrair muitas pessoas, trazer um retorno muito grande para a cidade. Mas eu concordo com você, não dá para dormir no ponto, né? Outras provas podem, acho que Rio tá um pezinho à frente, mas se bobear, outras provas podem acabar assumindo ali um posto ainda mais à frente, se tornar uma candidata mais forte a ser a primeira major na América do Sul, seja uma prova no Brasil ou fora do Brasil, né? E aí, André, também eu tenho outro ponto que eu queria levantar, queria saber a sua opinião sobre isso. A gente teve ali Sydney, Cape Town, 2 provas inclusas no circuito das majors em menos de 3 anos ali de diferença, uma possível, talvez, Xangai, mais uma prova, então, na Ásia, né? Talvez ali uma prova América do Sul no futuro não tão distante, quem sabe América Central, etc. Qual é a sua opinião, André? Você acha que o circuito vai continuar acrescentando provas? Você acha que isso, de certa forma, pode tirar um pouco o desejo por completar o circuito? Porque, assim, as pessoas estavam buscando a Six Medal, né? A Six Star Medal, né? Então, a mandala. Poxa, já inseriram uma 7ª, 8ª prova, talvez role uma 9ª, não se sabe se vai ter uma nova medalha ou não. Se daqui 10 anos, por exemplo, a gente tiver, sei lá, 15 majors, por exemplo, será que já não vai mais ser um objeto tanto de desejo, vai se tornar só mais uma classificação, um selo, para que as pessoas optem por essas provas que são mais bem organizadas, mas não tenham tanto desejo de completar todas elas? Você acha que isso pode acontecer? Porque, no meu ponto de vista, se não houver um cuidado e talvez um momento de calma, vamos novamente trabalhar com essas 10 majors, vamos ficar assim 10, 15 anos para que as pessoas continuem buscando completá-las e depois talvez voltar a inserir uma ou 2 provas. Se essa busca por inserção for muito contínua, né, no meu ponto de vista, pode deixar de ser um objeto de desejo das pessoas. Bom, eu acho algumas coisas. Primeiro que eu acho que a medalha, e isso não sou eu que eu acho, eu aprendi isso com a Vera, eu acho que a medalha da Six Star Medal não vai deixar de existir. Até porque tem muitas pessoas que estão nesta busca. É um projeto de vida, gente, né?
É um projeto que, brincando, é um projeto de uns 60 mil dólares aí. É grana pra Uhum. caramba, tá? Sendo. Dá pra ser menos se você for muito econômico, mas dá pra ser bem mais se você quiser levar família. Então é um projeto caríssimo. Uhum. Então eu acho que a Six Star Medal não vai deixar de existir. É a opinião da Vera e quem mais entende desse assunto no Brasil e talvez no mundo seja ela. É, por outro lado, eu acho o seguinte, Murilo. O que eu conheço de pessoas que com 38, 40, 45, 50 anos completaram as 6 e se sentiram numa situação de, pô, e agora o que eu vou fazer? Que eu conheço são Uhum. tantas pessoas que eu acho que tem espaço para que essas provas continuem crescendo. E eu acho que o Uhum. mais importante, na minha opinião, que para mim é o divisor de águas, você vai conseguir manter o padrão de experiência e qualidade ao crescer o circuito. Esse é o principal ponto para mim. Se Uhum. eu não posso dizer, aliás, eu só corri uma delas, né? Mas se o que eu espero, tendo corrido uma, e eu tenho a pretensão de correr outras ao longo da minha vida, eu espero que todas sejam pelo menos como foi Chicago. Se eu me deparar com uma delas que eu tiver um problema de logística, uma hidratação ruim, ou no transporte público, e eu sentir que o sarrafo caiu O para nível caiu. para Uhum. aceitar outras provas, aí o circuito perde o brilho, na minha opinião. Então, eu acho que Uhum. assim, tudo bem o circuito crescer, desde que o nível de qualidade e de experiência se mantenha. Então eu Uhum. acho que se eu fosse, né, a pessoa que está lá por trás, eu seria extremamente criterioso na inclusão de novas provas. Eu prefiro que não tenha uma prova na América do Sul se esta prova não merecer fazer parte do circuito. E eu falo isso com dor no coração, porque eu queria muito ter uma Major aqui no nosso país. Seria uma alegria inenarrável para todo mundo. Aliás, se você é brasileiro e não fica feliz com a possibilidade de a gente ter uma Major no Brasil, você precisa rever. Acho que você vai torcer para a Escócia hoje na Copa do Mundo. Eu vou torcer para o Brasil. Embora minha confiança não esteja muito alta, hoje a gente está gravando um dia, eu tenho o jogo mais tarde. Provavelmente não, quando você estiver ouvindo esse episódio, você já vai saber se o Brasil perdeu, ganhou, goleou ou não. Mas assim, a gente tem que torcer, só que tem que ser isso. Assim, acho que o circuito tem que tentar manter a qualidade. E eu tenho a Legal. impressão que eles não vão baixar o sarrafo. Né? O que eu ouvi, né? E aí, de novo, tanto de Sydney, que Sydney parece que é assim, espetacular, né? Que é uma prova Uhum. nível, com certeza, nível absurdamente alto. E o único contato que eu tive com Cape Town foi assistindo o programa Fôlego, que aliás eu recomendo para todos. Nosso amigo Gustavo Maia fez uma cobertura e ele, que é um cara que já correu provas de todos os tipos, adorou a prova. Então eu Uhum. acho que tem tudo para que esse crescimento seja razoável e legal. Acho que é isso. Bacana. Muito bom. Isso aí. Bom, gente, aqui a gente não encerra a discussão com o episódio, a gente abre a discussão. Quero convidar você que chegou até aqui a deixar a sua impressão, a sua opinião. Eu vou fazer uma última resposta para o Murilo, eu quero que o pessoal responda aqui. Murilo, e aí, com tudo isso que a gente falou, você acha que a gente vai ver o Rio de Janeiro como Maratona Major nos próximos 5 anos? Sim ou não? André, Sim ou não? tá, não. Eu também acho que não, gente. Sendo bem sincero, eu acho que é um projeto para 10 Tá, anos, para isso. mais para frente. Eu acho que a gente Ainda mais precisa. com o ritmo acelerado que as coisas andam no nosso país, eu acho que as coisas são um pouquinho mais lentas, É, né? é, Eu, é. eu, eu torço para que se torne, seria muito legal ter uma Major aqui, mas eu acho que é um plano para médio e longo prazo e não para curto prazo, até 5 anos, não. Perfeito. Então, assim, eu tenho essa impressão, a mesma coisa. Eu acho que não. Em 5 anos, eu acho que não. Em 10 anos, talvez sim. Eu acho que é mais ou Uhum. menos por aí. Lembrando que, Isso. gente, tudo que a gente falou aqui, a gente buscou as melhores informações possíveis, é uma especulação. Não vai dizer por aí que o André e o Murilo, que realmente 41 falaram que foi decidido. Não, não é isso. Acho que a gente foi bem claro Uhum. nesse sentido, né, Murilo? Perfeito, é isso. E comentem, né? Comentem aqui no episódio se você já fez a Maratona do Rio ou as Isso, outras traz a impressão distâncias de da prova, vocês. 21, 5, 10, o que que você achou? E a sua opinião, você acha que vai se tornar Major? Se sim, em quanto tempo aproximadamente? Dá o seu pitaco aqui também, que é legal esse bate-papo aí. E se você conhece alguém da organização,
A gente já teve o contato do antigo organizador, tentou gravar um episódio, não conseguimos, mas a gente adoraria, a gente deixa o convite aí. Se você é organizador, conhece o organizador, faça contato com a gente lá pelo Instagram para que a gente faça um episódio com alguém que está por trás desse processo. Seria muito legal aí para a gente poder debater aí num outro patamar de conhecimento aí, pegar um pouquinho do bastidor. Beleza, pessoal? Obrigado, Murilo. Valeu, André. Valeu, pessoal. Até a próxima. Então, corredores e corredoras, encontrem o motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu! Até. Valeu. Se você gostou desse episódio e se o podcast Quilômetro 41 ajudou você nessa sua jornada como corredor, deixe qualquer quantia no nosso Apoia-se. É por meio dos nossos apoiadores, que inclusive os nomes estão aparecendo aqui ao lado, que este projeto é sustentável. A gente tem uma meta, estamos muito longe de atingir essa meta, mas você pode fazer a diferença com o valor que couber no seu bolso. Ao se tornar apoiador, você terá acesso aos nossos episódios bônus mensais, você terá acesso ao nosso grupo fechado, o Pelotão Quilômetro 41, e principalmente você estará contribuindo para que este projeto 100% independente, que busca trazer conteúdo científico para tornar sua jornada como corredor melhor, continue, já que ele não acabe. Então, se não for fazer falta para você, considere se tornar apoiador. Muito obrigado.